Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. É uma satisfação imensa estar aqui com os irmãos, mais uma vez, e podermos juntos meditar na palavra do Senhor. Poder rever os irmãos, poder rever o irmão Gilson aqui, com a irmã Mary. Deus abençoe. Graças a Deus, os irmãos estão aqui de volta. E tantos outros que permanecem aqui, semana após semana, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Temos sido já abençoados nessa manhã pelos louvores, por tudo que foi apresentado. E com certeza, se o pastor dissesse hoje não vai haver pregação, os irmãos já iam para casa abençoados. Eu iria abençoado já, e não ia nem um pouquinho zangado se não pregasse. Porque quando o Senhor está presente, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua palavra. Independente que seja através de um louvor, ou através de uma oração, ou através de um abraço, ou através da pregação da sua palavra. Amém? Vamos ler, irmãos, o Salmo 121. Eu já, no último culto, preguei o Salmo 120 para os irmãos. Vencendo a calúnia, e hoje nós vamos vencer os perigos do caminho. Salmo de número 121. Amém? Fica depois do 120. Fica mais fácil, né? Amém? Salmo 121. Diz assim a palavra de Deus: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quantos aqui nessa manhã, neste dia, precisam de proteção, precisam de segurança, precisam deste salmo na sua vida? Quantos aqui precisam com sinceridade? Nós vivemos um tempo de tecnologias, em que nós estamos cada vez mais buscando segurança para nós. Muitos mudaram-se do Brasil ou dos seus países para vir morar nos Estados Unidos em busca de segurança, em busca de paz, em busca de proteção. Nós temos muitos mecanismos e esquemas e projetos que podem nos trazer um certo grau de segurança. Hoje os irmãos conversam com os aplicativos e dizem: fulano de tal, desbloqueia a casa, liga o ar-condicionado, liga a TV. Isso tudo para facilitar, são mecanismos que são criados para isso. Mas aqui neste salmo, que compõe uma coleção especial de salmos, de 15 salmos, que eram usados pelos judeus, pelos prosélitos, que se dirigiam a Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Dessas 3 vezes, pelo menos uma delas, eles precisavam ir ao ano a Jerusalém para oferecer sacrifícios, para apresentar as suas ofertas, para poder se apresentar diante do Senhor. E nessa trajetória das suas províncias, das suas cidades, eles encontravam perigos, dos mais variados possíveis. Eles iam com suas famílias, muitas vezes com muitos animais para oferecerem sacrifício. Isso trazia uma visibilidade diante dos inimigos, dos ladrões, dos salteadores, dos perigos que os animais também selvagens traziam para aquela caminhada. Mas aqui nós vemos que este peregrino que estava indo em direção a Jerusalém, mesmo cercado dos perigos da vida, ele estava confiante de que Deus traria proteção para ele. Nós somos os peregrinos desse tempo. Estamos caminhando aqui, podemos conquistar tudo aquilo que Deus colocar diante de nós.
mas nunca podemos tirar o nosso olhar do alvo certo que precisamos ter. Nós precisamos continuar elevando os nossos olhos para a direção certa, porque de lá vem o nosso socorro. Alguns podem ter a sua segurança em tantas coisas nessa vida, mas nós, como servos de Deus e como peregrinos que somos nessa terra, nós estamos aqui apenas de passagem. Eu vejo tantos lugares, tantas igrejas que tentam trazer o judaísmo de volta para dentro dos seus templos, dos seus cultos. E algumas dessas denominações trazem até as festas do Antigo Testamento para hoje. Uma delas, talvez a principal, uma das principais, a festa dos tabernáculos. Mas muitos talvez nem saibam o significado dos tabernáculos. Eles iam viver ali uma semana na parte de cima da casa, armavam tendas, levavam tudo que era necessário para viver aquela semana e ficavam ali simplesmente para eles se lembrarem que um dia eles foram escravos no Egito. E que agora o Senhor tem abençoado, mas que eles não são daqui, eles estão apenas de passagem. Tudo que nós temos, tudo que nós construímos, tudo que conquistamos, tudo que o Senhor nos dá, não se compara à glória que está reservada para nós na eternidade. O nosso olhar precisa continuar fixo em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos perder o foco da nossa caminhada, irmãos. Estamos em um lugar onde tantas oportunidades se abrem para nós. Muitos de nós chegamos aqui, alguns, é verdade, chegaram aqui com condição, abençoados, com condição de iniciar algo aqui, mas muitos vieram sem nada. E aqui o Senhor abençoou. Muitos chegaram aqui como Jacó, atravessaram o vale com apenas o seu cajado. E quando Jacó retorna, ele diz: agora eu pude separar minha família em 2 bandos. Alguns já estão nessa fase aqui. Mas você nunca pode deixar de olhar para quem fez isso na sua vida, porque a hora que Ele quiser tirar tudo, Ele tira. E Ele não deve satisfação para ninguém, nem para mim, nem para você. Muitas vezes Deus faz coisa nas nossas vidas e Ele decide não nos avisar. É muito fácil lermos a história de Jó e às vezes até cobrarmos que os outros ajam como Jó. Mas Jó viveu tudo aquilo sem que houvesse uma única palavra de Deus para ele. Não houve revelação. Não foi levantado nenhum profeta para dizer alguma coisa a respeito do que ele estava passando. Deus simplesmente decidiu colocar Jó no meio do fogo cruzado. E ele precisou suportar toda aquela prova sem uma única palavra de orientação da parte de Deus. Não foi o diabo que levantou o nome de Jó, foi Deus. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Então certamente viste o meu servo Jó, homem fiel, íntegro, que se desvia do mal. E ele simplesmente sofre as maiores catástrofes nas bases principais da vida de um homem. Se Deus chega para Jó e diz: Jó, suporta este tempo de prova, porque eu vou te dar o dobro da bênção no final. Jó teria topado na hora, qualquer um de nós toparia. Mas ele simplesmente passa por tudo aquilo em silêncio. Ele murmurou, ele não blasfemou contra Deus, ele murmurou muito, reclamou muito, até o dia em que Deus decidiu falar com ele. Onde tu estavas, Jó, quando eu criei todas as coisas? Onde tu estavas quando eu criei o firmamento e coloquei as estrelas nos céus? Onde tu estavas? Quem é você para me questionar a respeito do que eu faço? E muitas vezes na nossa trajetória nós questionamos. Este peregrino estava no vale, com aquela sensação de pequenez, com aquela sensação de fraqueza, de impotência. Porque é exatamente isso que ocorre conosco. Há momentos que nós nos sentimos impotentes, pequenos, completamente sem qualquer direcionamento. E nós vemos que aqui há 2 personagens nesse salmo. Verso 1 e 2 é o salmista que está falando, um autor desconhecido, não se sabe quem, mas que é um texto que se identifica diretamente conosco. Porque ele diz: elevo os meus olhos para os montes. E ele pergunta para si mesmo: de onde me virá o socorro? Porque há esses momentos em que nós não pregamos para os outros, mas pregamos para nós mesmos.
Há vários momentos em que os salmistas vão compor poesias falando para si próprios. Há até um hino da nossa harpa que é o reflexo de um dos salmos, o hino da harpa 193. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ali é o salmista pregando para si próprio. Nós precisamos, irmãos, crer em uma palavra que nós mesmos não conseguimos viver sem ela. Eu prego uma palavra que eu mesmo não posso viver sem essa palavra. É uma palavra que não serve só para os outros, ela serve primeiro para mim. E este salmo é um salmo que reflete exatamente a nossa realidade. Mas aqui, irmãos, quando eu olho para este salmo, eu consigo dividi-lo em 3 partes, em especial 3 perguntas. A primeira delas, que tipo de socorro o Senhor me oferece? E esse texto é um daqueles que, para nós, por passar o tempo e por ouvirmos e lermos tantas vezes, parece que ele perde o valor, a essência, a importância para nós. Esse salmo aqui, ele entra naquele grupo do Salmo 91, do Salmo 23. Que às vezes quando ouvimos o pregador usar como base um texto como esse aqui, a gente parece que já não dá mais a mesma importância, porque ele parece que já não mostra tanta coisa para nós. Mas quando eu olho para este salmo aqui, eu vejo que o Senhor nos oferece muitas garantias e proteções. A primeira delas, ele nos dá proteção no caminho. Veja o versículo 3, porque ele diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Nós vemos que estamos dia após dia cercados com as seduções do mundo, com os prazeres da vida. Mateus capítulo 6 vai mostrar ali de forma muito clara como o mundo nos assedia. Ele nos assedia tentando dia após dia fazer os nossos olhos brilharem pelas coisas dessa vida. E aqui o cuidado de Deus para nós é não nos fazer tropeçar, não nos deixar tropeçar, escorregar pelo caminho. Porque vivemos um tempo em que podemos escorregar em qualquer momento. O Senhor um dia falou: olha, que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é um cuidado que nós, principalmente eu que estou nesse negócio de ganhar o mundo, eu preciso ter cuidado, porque no afã de ganhar o mundo eu posso perder a minha alma. Há pessoas que estão assim, dia após dia escorregando, tropeçando em coisas dessa vida. Mas o Senhor aqui protege-nos de escorregarmos no caminho. Ele diz: não deixará vacilar o teu pé. É Ele quem nos sustenta e nos mantém firmes na sua presença. Se não fosse a ajuda de Deus, e se nós talvez fôssemos olhar em toda a história, nós vamos ver que lá naquele sermão de Deuteronômio capítulo 32, talvez um dos sermões mais famosos da história de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, que diz que nós estamos prestes a escorregar para cairmos no abismo, e se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido destruídos. Mas Ele promete para nós: não deixará vacilar o teu pé. Ele não vai te deixar escorregar, irmão, tropeçar. A caminhada da peregrinação em direção a Jerusalém celestial possui percalços, possui dificuldades. Diferente do que muitos pregam aí, que agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, que a minha vitória tem sabor de mel, e quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vão se arrepender, e vão olhar para mim, e vão ver Deus na minha vida. Será que é isso mesmo? Quantas vezes eu vejo pessoas se exaltarem do que Deus faz na vida deles? Nós não temos que nos exaltar pelo que Deus faz, nós temos que compartilhar o que Deus tem feito, apesar da minha fraqueza. Apesar das minhas falhas, Deus se mantém fiel a mim. Apesar da minha infidelidade, Ele continua fiel a mim. E aqui ele diz, a primeira proteção do caminho. A segunda delas, versículos 5 e 6, proteção em todas as circunstâncias. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Perigos do dia e da noite que o peregrino enfrentava durante a sua peregrinação em direção a Jerusalém. Feras, perigos de ladrões,
Nós às vezes não entendemos por que o despertador não tocou na hora certa e nos atrasamos. Muitas vezes não paramos para analisar que pode ter sido Deus que nos livrou de um acidente. E Ele preferiu que nós perdêssemos 1 minuto do nosso horário do que perder a nossa vida em 1 minuto. Muitas vezes não entendemos coisas que estamos tão habituados que aconteça daquele formato, daquela maneira, mas de uma maneira, em um dia qualquer, as coisas saem do controle e tudo é feito diferente. Eu às vezes questiono a minha esposa por que todo dia nós temos que almoçar exatamente naquele horário. Onde é que está escrito que eu tenho que almoçar meio-dia todo dia? Onde está escrito que todas as noites eu preciso dormir a noite inteira? Você já parou para analisar isso? Que se nós seguirmos toda a orientação da medicina, você precisa dormir 8 horas por dia. Quando você chegar com 60 anos de idade, você vai ter dormido 20 anos. Você consegue imaginar o que pode ser feito em 20 anos? Ah, pastor, mas isso é questão de saúde, irmãos. A nossa vida é guiada por Deus e é diferente. Nós estamos aqui cada dia mais reduzindo o tempo para podermos ser mais produtivos e ganharmos mais dólares. Mas não remimos o tempo para fazer coisas eternas que vão perdurar para a eternidade. Que vão marcar gerações, que vão marcar vidas. Esta semana eu ouvi da boca de alguém que o pastor Messias normalmente presta serviço. Para quem não sabe, o nosso pastor ele é um eletricista de mão cheia. E todo mundo sabe que o eletricista aqui ganha bem, né? Olha aí esse terno. Coisa mais linda. E o irmão disse assim, pastor, essa semana eu tinha um trabalho para o pastor Messias muito bom. Mas ele não aceitou o trabalho porque ele tinha responsabilidades na igreja. E nós às vezes não temos noção, irmãos, do cuidado e da proteção de Deus sobre nós. Os perigos que nós enfrentamos e as coisas que nós não priorizamos. E ainda assim Deus mantém a sua mão sobre nossas vidas, nos protegendo. Em terceiro lugar aqui, o terceiro socorro que o Senhor nos oferece, está no versículo 7. Talvez este seja o principal de todos eles. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. A sede das emoções e sentimentos. Nós temos hoje um grupo de pessoas que estão cada dia mais expressando o que realmente está na sua alma. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E há pessoas que estão com a sua alma ferida, magoada, machucada, doente. E andam dia após dia, entram e saem e simplesmente continuam vivendo uma vida desalmada, sem sentimentos. Às vezes eu vejo as crianças da igreja, eu amo crianças. Eu até brinco nas igrejas que eu passo pastoreando, pastor, que eu digo que as crianças me amam, o problema é quando eles crescem depois. Mas eu amo crianças e às vezes eu fico vendo como há pessoas que muitas vezes não têm um afeto natural em relação à criança. Vê a criança fazer algo engraçado ou simplesmente por ela ser o que é. A beleza, a pureza de uma criança. E há pessoas que não conseguem se conectar com essa pureza. Olha para a criança como uma coisa qualquer. Há pessoas que não desfrutam o valor real da vida porque a alma está doente. Ele não consegue aproveitar o abraço da esposa, o beijo da mulher, o abraço do filho quando chega do trabalho. Muitas vezes ele não sabe como expressar e a maneira que ele tem de expressar e te procurar e te abraçar. Ele não sabe o que dizer, mas ele está dizendo através daquilo: eu te amo, papai, eu estava com saudade de você. Às vezes é a filha adolescente como a minha que já está naquela fase com dificuldade de expressar as emoções, os sentimentos. Mas às vezes de sopetão ela vem e me dá um beijo, um abraço. E diz: ainda bem que o senhor já chegou em casa. Essas coisas não têm preço, irmãos. Porque a expressão da alma
E muitas vezes Deus coloca isso na sua vida, na sua casa, e você já está tão automático que você já não sente isso, já não percebe isso. Já não vê mais a necessidade de levar uma flor para a esposa. Já não vê mais a importância de levar um chocolate para ela, ainda que ela reclame, dizendo que você quer que ela engorde. Mas é simplesmente para você dizer para ela: eu me lembrei de você. Eu te amo, eu ando tão ocupado que eu não estou conseguindo ter tempo suficiente para você. Mas é só para dizer para você: eu te amo. O Senhor está dizendo: eu tenho proteção para a tua alma. Esteja debaixo da minha cachoeira, porque debaixo da minha cachoeira eu tenho vida. É a fonte correta que nós precisamos ter. Há pessoas que se alimentam de tantas fontes erradas, fontes rotas, de águas podres, e não ficam debaixo da fonte verdadeira, de onde você deve ser alimentado, ser fortalecido e ser renovado. Essa palavra aqui é aquela palavra politicamente incorreta. É aquela que a gente fica com toda aquela expectativa e às vezes nós não paramos um pouco para olhar para dentro de nós. E nós precisamos disso. Eu que prego de vez em quando, eu preciso parar e dizer assim: Senhor, até onde eu estou agindo com orgulho e soberba? Até onde eu estou realmente sendo um servo teu? Até onde eu posso estar sendo um ator diante da igreja, dos irmãos? Apenas contracenando, apresentando algo que não é uma realidade. Até onde? O Senhor guardará a tua alma. Deixa o Senhor guardar a tua alma, meu irmão. Você precisa ter alma sensível, de carinho, de amor. De gente que ainda chora. Eu amo olhar às vezes aqui no culto quando acaba e ver o irmão Delfim enxugando as lágrimas nos olhos. Pastor Messias chorando. Quando vou em Gainesville de vez em quando, como hoje de novo, né, Pastor Messias? Pastor Jorge, olhar e ver o Pastor Jorge chorando. Já é um homem de 72 anos de idade. Às vezes vê aqui o meu amigo Pastor Eduardo chorando. Com os seus 68 anos de vida. Já vivenciou tantas coisas. Mas ainda tem espaço no coração dele para sentir o que Deus fala com ele. Nós não fomos feitos para ser máquinas, irmãos, robôs. Eu já recebi orientações da época que pastoreava de tempo integral, de que o pastor, ele deve manter postura, ele não pode chorar. Ele precisa ter postura quando ele vai até mesmo celebrar um funeral. Ele não pode chorar. Eu cheguei para o meu pastor vice-presidente na época e falei: pastor, essa ordem, explicitamente eu não consigo obedecer. Porque eu choro. Eu vejo alguém sofrendo, eu sinto a situação que aquela pessoa está sofrendo, está sentindo. E eu choro. Eu choro quando sinto a presença de Deus. Eu choro quando estou enfrentando os meus maiores inimigos da vida, os maiores gigantes da vida. Não é possível continuar da mesma maneira. E é através do choro que a palavra de Deus diz que Ele tem um consolo para aqueles que choram. Eles serão consolados por Ele. Algumas semanas atrás eu estava trabalhando num serviço muito pesado e eu estava sozinho. E eu comecei a orar a Deus e a dizer: Senhor, eu estou sentindo dor, até os irmãos aqui da igreja conseguiram remédios para mim. E eu dizia: será que o Senhor está ouvindo que eu estou orando já há tantos dias, Senhor? Será que Tu realmente estás comigo? E o socorro bem presente na angústia, que está sempre, com certeza, nos ouvindo. Usou um pastor amigo nosso daqui, ele me ligou e disse assim: meu amigo, eu lhe liguei só para lhe dizer uma coisa. O Senhor está ouvindo a sua oração. O Senhor está do seu lado. Não fique achando que você está sozinho. Não fique achando que você está esquecido, porque você não está esquecido. Ninguém sabia o que eu havia falado.
Esse pastor estava em outra cidade, mas o socorro bem presente na hora da angústia usou ele para me consolar, para trazer consolo para a minha vida. Em quarto lugar, irmãos, o Senhor nos dá proteção para as nossas empreitadas. Versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Isso aqui é a proteção para as nossas empreitadas, para os nossos sonhos e projetos. Ele usa até uma linguagem militar, das entradas e saídas das guerras. Você vai ver que o Senhor por muitas vezes fala a Davi, e o Senhor era com Davi nas suas entradas e nas suas saídas. Você está em guerra, o Senhor promete proteção para você nas suas guerras e nas suas batalhas, nos seus negócios, no avanço de territórios, no estender das tendas, no avanço das fronteiras. O Senhor promete proteção. Ele vai estar contigo na saída e na entrada. Ele vai estar contigo nesse negócio, porque Ele quer ser o teu sócio. Ele quer estar do teu lado. Ele quer estar contigo em todas as circunstâncias, porque Ele é aquele que está no controle de todas as coisas. Às vezes a gente quer trazer tanta gente para o nosso meio e a gente esquece de trazer Deus. Dizer, Senhor, Tu é que vai ser o meu sócio nesse negócio. Seja como Neemias, quando tanta gente escreviam cartas contra ele, dizendo, olha, tem gente aí já espalhando que Tu quer ser rei, por isso está construindo esse muro. Neemias disse, de tudo que vocês estão falando é do coração de vocês que vocês inventam. Não, desce aí, embora aqui fazer um culto a Deus. Ele disse, não, estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. E quando ele terminou tudo aquilo, depois de fazer aquele muro imenso, ele simplesmente diz, a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Por isso alcançamos esse objetivo. Não podemos tributar a ninguém, irmãos, nem os nossos esforços, nem a nossa inteligência, absolutamente nada. Somente a bênção de Deus sobre a nossa vida. Segundo lugar, irmãos, por que confiar tudo o que temos nas mãos do Senhor? Por quê? Nós temos hoje tantos recursos, tantos esquemas, tantas estratégias para garantir nossa segurança. Alguns fazem aplicações na bolsa, isso aí é bom. Mas por que eu devo confiar tudo nas mãos de Deus? Em primeiro lugar, porque aquele que te guarda, ele não dorme nem cochila. Versos 3 e 4. Aquele que te guarda não tosquenejará, esse que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Os irmãos sabem que tosquenejar aqui, ele vem da tradução portuguesa. Não é? Quem traduziu a Bíblia para nós, para o português do Brasil, foi um padre português. Então ele usa muitos termos, principalmente a revista corrigida que usamos mais, tem muito termo do português de Portugal, o tosquenejar, o cochilar. Aquela pescadinha que nós damos, principalmente depois do almoço. A grande verdade é que qualquer sistema de segurança ele tem falhas. Nós temos o pastor Tiago aqui que é da área de TI. Ele conhece toda a questão da segurança, não é? E sempre há falhas, por isso existem os hackers, que conseguem burlar os esquemas de segurança de bancos, de grandes companhias, às vezes para roubar informações, às vezes para roubar dinheiro, recursos, ideias novas. Todos eles possuem gaps que podem trazer falhas, problemas. Há sistemas de segurança que se a energia for embora, vai embora tudo também. Mas aqui nós temos um guarda, que ele não dorme nem cochila. Ele não se atrasa, ele sempre chega na hora certa. A palavra de Deus nos mostra que até anjo se atrasa. Daniel sabe disso. Ficou orando ali em jejum, quase morrendo seco. E a resposta não chegava. Gabriel estava ali numa luta espiritual terrível, né? Talvez num engarrafamento espiritual ali. Depois de 21 dias ele chega com a resposta e diz, olha, eu vim aqui para te dizer que tu é muito amado. Miguel foi lá, segurou as pontas, né? O arcanjo Miguel.
Segurou as pontas para Gabriel, Gabriel desceu com a resposta para Daniel. Mas o nosso Deus, Ele não se atrasa. Ele não dorme, não cochila. Nós podemos nos cansar com todo o cuidado que temos com nossos filhos, mas nós temos um Deus que não tira os olhos deles. Está sobre eles e sobre nós também. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, nós vemos também que devemos confiar tudo em Deus, porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Há momentos que não temos companhias de ninguém, mas a nossa sombra continua do nosso lado. O Senhor usa isso aqui para exemplificar o quanto Ele está perto de nós, o quanto Ele está ao nosso lado. Nós não conseguimos nos livrar da nossa sombra, assim como não conseguimos nos livrar de Deus. Ele continua nos protegendo, nos ajudando. Bendito seja o nome do Senhor. Isso aqui é interessante porque o Emanuel, Deus conosco, nós temos, irmãos, uma facilidade para querer sempre coisas extraordinárias, sobrenaturais. Embora essas coisas aconteçam. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para o simples, para o básico. Deus é um Deus que fala conosco nas coisas simples. O exemplo disso é quando Maria se levanta de manhã cedo no domingo da ressurreição e vai para o sepulcro. Quando ela chega ali no sepulcro, ela vê a pedra removida, já era uma preocupação a menos, porque ela saiu de casa pensando, quem nos removerá a pedra? Chegou lá, a pedra estava removida. Talvez você veio para cá hoje pensando naquela pedra lá da sua casa, do seu trabalho, da sua família, das frustrações, dos problemas. O Senhor está removendo essa pedra. Quando você chegar lá, ela poderá estar removida para a glória de Deus. Mas ela chegou lá, e a única coisa que ela vê são os lençóis enrolados. E Jesus já não estava mais no sepulcro. E agora ela entra em desespero. Porque ela estava preparada e muitas vezes nós estamos programados da mesma maneira. Estamos programados para o pior. Estamos programados para a catástrofe. Elas chegaram no sepulcro e a expectativa delas era ver Jesus morto e não ver Jesus vivo. Era ver Jesus deitado e não ver Jesus em pé. E ali ela começa, meu Deus, eu vim preparada para embalsamar o corpo de Jesus e agora ele não está aqui, alguém roubou. Só que aí vem um homem por trás e ela pensou que era o jardineiro, o hortelão, como diz na corrigida. Porque se vem alguém muito rápido perto de nós, não pode ser Jesus, é o jardineiro. É o irmão Rodrigo. E não Jesus. Porque a gente espera que todas as vezes que Jesus apareça para nós, se acompanhe de nós, a gente espera sempre que tenha um grande barulho. Antigamente, quando cantava o louvor assim, vejo um homem de branco dentro da congregação. Só isso aí já dava uns 20 batismos com o Espírito Santo. Não é verdade? Antigamente era assim. Hoje em dia o pregador se rasga o paletó, quebra os dentes, não acontece nada. Se Jesus realmente não descer e não manifestar o seu poder no meio de nós, não acontece nada. Jesus está perto de Maria. Mas ela só tem os olhos dela abertos quando Jesus chama o nome dela. Os anjos disseram, mulher, por que choras? É que o meu Senhor estava aqui. Vocês sabem quem foi para onde levaram o corpo dele? Depois vem o que ela considerava o jardineiro. E ele olha para ela e diz assim, Maria, por que choras? Os nossos olhos só são abertos quando ouvimos Ele chamar o nosso nome. Ele é aquele que nos chama, bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Isso aqui eu vejo também quando os ladrões estão na cruz. O ladrão de um lado diz assim, ei, se tu és o Cristo, desce daí dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. O outro olha, com certeza, uma revelação nova nasce na mente dele. Os olhos dele se abrem e diz, ei, quem está aqui não é qualquer um não, quem está aqui é Deus.
Tu nem mesmo temes a Deus estando sob igual sentença. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este nenhum mal fez. Esse aqui é Deus conosco. E ele faz uma oração que a religião é incapaz de criar. Porque a oração dele é: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Porque o pensamento da religião da época era o seguinte: milhares de anos depois ele iria ressuscitar e talvez ele pudesse entrar no reino. Jesus quebra o protocolo e aumenta a esperança dele, dizendo assim: ó, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Por quê? Porque ele é Deus conosco. Ele é aquele que permanece ao nosso lado. E todas as vezes que eu penso em Deus conosco, eu me lembro de Isaías 40. Talvez seja o momento em que Deus mais abre o véu de quem Ele é para nós. Porque a indagação de Israel era essa: o Senhor, Ele passa de largo diante de mim, o meu juízo não está sendo visto por Deus. E ele fala isso já no final do capítulo, no início do capítulo. Isaías começa escrevendo a respeito de Deus. E o Senhor vai dizer assim, ó: eu sou aquele que meço os céus a palmo. Já foi. A gente viaja 7, 8 horas do Brasil para cá, o Senhor mede os céus a palmo. É tipo o pai que fica medindo a criança quando está crescendo, não tem? Os irmãos tinham isso também. Eu ficava assim, todo o tempo medindo meus filhos, para ver como é que tinha crescido. Deus faz isso com o céu. Para nós parece infinito, para Ele mede a palmo. Eu sou aquele que pesa os montes e outeiros em balança de precisão. É tão pouquinho que tem que ser em balança de precisão para mim, senão não calcula. Monte Everest, os Alpes suíços, austríacos, as montanhas ali de Machu Picchu no Peru, tudo isso aqui para ele é pesado em balança de precisão, porque senão não calcula, porque é muito pouco para a grandeza dele. As nações são para mim, coloca aí a Rússia em área territorial, coloca o Canadá, Estados Unidos, Brasil, tudo isso aí para mim é uma gota no fundo de um balde. Não dá nem para enxergar. Quando a mulher vai passar o pano na casa ali, ela nem enxerga as gotas que ficaram no fundo do balde. Para Deus, é isso aí que são as nações. Os príncipes e grandes da terra são para Ele como nada, são como pó miúdo, que sopra e logo se dissipa. E Ele diz mais: os deuses são para mim como nada, deuses com D minúsculo. E Ele dá o exemplo do homem que vai até o bosque e pega um pedaço de madeira, e aí ele chama o artífice para fazer um deus, que é para ver se ele fica bonito. Aí ele chama o ourives para cobrir de prata ou de ouro, que é para ver se ele dura um pouco mais. O artífice é para ver se depois não vai botar aquele calçozinho embaixo para o bichinho não ficar penso. Ele diz: isso aí não é nada, porque eu sou um Deus, que para esses deuses você precisa carregá-los e se prostrar diante dele. Eu sou o Deus que te carrego no colo. Eu sou o Deus que cuido de ti. Eu sou o Deus que está com você o tempo todo. Bendito seja o nome do Senhor. Depois ele vai dizer os luminares, as estrelas. Os estudiosos dizem que tem mais estrela no céu do que grãos de areia na terra. E ali ele vai dizer em Isaías 40 que ele chama cada uma pelo seu nome. E nenhuma delas vem faltar. E aí você vem me dizer que o teu juízo passa de largo diante de mim. Eu estou acostumado com coisa grande. Eu cuido do sol, da lua, das estrelas, dos mares. Eu digo ao mato: vem até aqui, daqui não passa. Eu tenho controle sobre todas as coisas. Eu também olho para a tua dor, para o teu sofrimento, para o teu choro, para o teu lamento, porque eu sou o único que tenho proteção verdadeira para você. Bendito seja o nome do Senhor. A partir de hoje se levante e coloque o pé para fora, não importa se é o direito ou o esquerdo, mas o pé em Deus, e diga: eu estou aqui, o meu Deus é meu protetor, o meu Deus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Em último lugar, como eu posso me apossar de todas essas coisas, essas promessas? Porque tem promessas poderosas aqui.
E eu creio que agora talvez até aquela visão que você tinha do início pequena no Salmo 121. Talvez agora ela tenha se ampliado diante de tudo o que Deus dá a você, de todas as possibilidades que Ele tem para você. E a primeira forma que eu posso fazer para me apossar dessas promessas é quando eu olho na direção certa. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É claro que alguns estudiosos vão dizer que isso aqui, se olharmos na ótica de olhar para o monte, pode dar uma conotação herética. Porque dá-se a ideia que o socorro vem do monte. Mas não, é porque era o local mais alto que eles tinham para olhar. Eles estavam num vale em direção a Jerusalém, subindo em direção a Jerusalém. E o ponto mais alto era onde estava o templo de Deus, onde ele habitava. Então, olhar para os montes, olhar na direção certa. Eu e você temos que deixar de lado todo embaraço, peso que nos atrapalha. E olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando passamos a olhar para Ele, irmãos, a gente começa a perder a preocupação de estar olhando para as pessoas. De estar preocupado se o fulano de tal me olha certo ou errado. Se quando ele vem ao culto, se ele me dá a paz do Senhor ou não, se ele me abraça ou não. O meu foco é outro. O meu foco não está nas pessoas. Sim, está nas pessoas no sentido de ajudar, de apoiar, de acolher. Mas não está no sentido de eu me motivar através deles. A minha motivação está para onde eu olho. Olhe para o seu Deus. Fixe o seu olhar nele. Há pessoas que estão no vale e estão olhando para o lugar errado. Olhe para o monte certo. Porque agora que estamos no tempo da graça, nós temos que olhar para o monte do Calvário. Porque quando olhamos para o Calvário, nós percebemos que ali o amor transcendeu tudo aquilo que fizemos. Quando olhamos para o Calvário, e todas as vezes que eu falo de Calvário, eu me lembro de um homem chamado Arquimedes. Talvez os irmãos aí que já deram aula, que já estudaram, vão se lembrar. Um grande inventor que viveu uns 2 séculos antes de Cristo. Homem inteligente, que era um trunfo intelectual da época. E ele criava armas grandiosas que destruíam navios, que incendiavam navios inimigos, e de modo que a Sicília nunca era alcançada pelos povos antigos, porque Arquimedes era um grande estrategista, um matemático, físico, engenheiro. Criou inúmeras armas. E um dia ele citou a infeliz frase, dizendo assim: dê-me um ponto fixo e uma alavanca, e eu moverei o mundo. Aquele homem morreu, não conseguiu mover o mundo. Mas alguns séculos depois, um homem, num monte, um lugar fixo, com uma alavanca de mais ou menos 3 metros de altura. Não era longa o suficiente pela ótica humana. Aquele monte talvez não fosse um exemplo para tantos, porque era o Monte Caveira. Mas aquela alavanca foi o suficiente para mover a história da humanidade. Para mover todo o universo. De modo que eu e você até hoje estamos aqui unidos pelo Calvário. Unidos pela obra redentora do Calvário. Em segundo lugar, irmãos, como eu posso me apossar de todas essas promessas quando eu tenho a convicção certa de onde me virá o socorro? Eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem daquele meu amigo que trabalha no RH da empresa. O meu socorro não vem daquele irmão que tem uma grande companhia e que contrata pessoas o tempo inteiro, não. O meu socorro vem do Senhor. As portas estão fechadas, mas eu sei que vem. A situação está complicada, mas eu sei de onde vem o meu socorro. Então eu preciso me apossar da promessa, tendo a convicção certa de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E em terceiro e último lugar, quando eu sei o tempo de Deus para a minha vida. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para... Qual é o tempo de Deus para a minha vida, irmãos? É agora. Porque nós temos hoje 2 extremos. Primeiro, o extremo do relacionamento no passado, da nostalgia. Ai, antigamente, quando o Senhor visitava a minha casa.
Antigamente, quando o Senhor operava no meio do seu povo. Antigamente, quando a igreja era assim, 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 fica todo tempo no passado. E não entende que o tempo de Deus é agora, é desde agora e para sempre. É agora, é o tempo de começar um novo relacionamento com Ele agora. O passado já passou e já é tempo suficiente para viver o novo. Há pessoas que continuam cada dia mais enterradas no passado, vivendo o passado e não provam o que Deus tem de novo para a vida dele, para a vida dela. E o outro extremo é o de viver no futuro. No ano que vem eu sei que a minha empresa vai engrenar. No ano que vem eu emagreço. Não é sempre ano que vem? Tem gente aí que já está uns 10 anos nessa conversa. E nós vivemos o perigo de viver sempre ou no passado ou no futuro. E nunca atingimos aquilo que Deus tem para nós. Espere em Deus, meu irmão. Há muitos anos atrás, um comandante de um capitão de um barco, um capitão de um barco, viajou de Liverpool para Nova York. E nessa viagem ele levou toda a sua família para conhecer a América. No meio da viagem, um grande vendaval atingiu o barco e todo mundo ficou aterrorizado. Pediram para acordar todos os tripulantes para se levantar, se organizar e se prepararem para o pior. E foram até o porão e acordaram a filhinha do comandante, de 8 anos. A criança assustada disse: o que está acontecendo? Ela disse: se levante e se arrume, porque o navio está passando por uma grande tempestade. E ela disse assim: meu pai está no convés? Sim, meu pai está no convés. Então eu não tenho com o que me preocupar. A menina pegou o travesseiro, o seu lençolzinho, se cobriu de novo e foi dormir tranquilamente, porque confiava no seu pai. Confie no seu pai, meu irmão. Confie nele. É como eu digo sempre, o Davi, ele às vezes cita coisas que eu fico pensativo. E um dia eu lavando o carro, Davi começou a me atrapalhar lavando o carro. Quem tem filho aqui pequeno sabe, né, pastor Tiago? Pegou a mangueira, daqui a pouco me molhava todo, molhava os bancos. Eu deixava ele lá: meu filho, molha só para cá, tentando ser paciente, né? Molha para cá, meu filho, você está molhando o banco do carro. Daqui a pouco eu terminei de lavar o meu carro, depois da Silvana, terminamos. Ele: pai, já acabou nossa aula? Eu falei: que aula, meu filho? A aula que o senhor está me dando de lavar o carro. E eu fiquei pensando, para mim, ele estava me atrapalhando. Mas para ele eu estava ensinando alguma coisa para ele. Porque o filho olha para o pai e diz assim: ó, meu pai é o melhor. Meu pai sabe tudo. Meu pai pode tudo. Meu pai entende de tudo. É por isso que você pega ele, joga ele para cima, ele desce dando gargalhada. Porque ele diz assim: meu pai não vai me deixar cair. Eu tenho segurança no meu pai. Olhe para o seu pai nessa manhã e diga assim: meu pai sabe tudo. Meu pai pode tudo. Meu pai entende de tudo. Meu pai não vai me deixar cair, porque eu tenho segurança. Seus braços são fortes. Ele está do meu lado, me segurando no seu colo. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos.